Olá. Estados endividados, despesas com servidores públicos acima do teto permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal e, ao mesmo tempo, salários atrasados. A situação fiscal das 27 unidades da Federação Brasileira é difícil, mas alguns estados destoam nesse quadro. Neste Agenda Econômica, o secretário executivo de Planejamento do governo do Ceará, Flávio Ataliba Barreto, mostra como o Ceará saiu dos últimos para os primeiros lugares nos indicadores nacionais que medem a qualidade da educação e o que isso tem a ver com desenvolvimento econômico. Flávio Ataliba, eu quero agradecer a sua presença aqui no Agenda Econômica. Sim, é uma satisfação muito grande participar desse programa e estamos aqui para nós conversarmos sobre a crise fiscal dos estados e particularmente... não crise do Ceará. Talvez o Ceará não esteja numa situação de crise, mas uma situação, Márcia, de cuidados, né? Precisamos ter cuidados porque nós não entramos ainda... numa situação em que outros estados, infelizmente, e por sinal os principais estados com a maior economia do país, você vê a situação de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o próprio São Paulo também está numa situação fragilizada. Então, Goiás é um estado também rico, né? Então, nós temos que ter atenção muito grande, especialmente porque nós estamos passando, né, e ainda atravessando um pouco esse momento de crise econômico no país e o país ainda não retomou o seu desenvolvimento e isso tem a ver diretamente, isso afeta diretamente as finanças públicas do estado e particularmente dos estados mais pobres como o Ceará. Eu puxei na cabeça do programa, na abertura do programa pela educação, mas então a gente vai começar fazendo esse quadro geral. A gente montou uma série de gráficos e o primeiro deles, ele exatamente mostra um pouco esses indicadores básicos do estado do Ceará. O estado do Ceará é um dos poucos que estão no azul. Né? E esse gráfico aqui, ele é bastante interessante para a gente, porque ele mostra que uma receita corrente líquida, que é o que o Ceará arrecada com os seus impostos, tributos e transferências também, né, da União, a gente vê aqui, de 2015 até 2018, teve uma razoável evolução positiva, com uma quedinha aqui em 2017, tem as despesas, né? Então, isso é raro quando a gente pega o mapa do estado no Brasil. As despesas são menores do que a receita e tem ainda, até com o pagamento da dívida, está pagando a dívida controlada e caindo um pouquinho. Vocês pagam hoje em 2018, pagaram em 2018 o Ceará a mesma coisa que pagaram em 2015, teve esse aumento aqui em 16, 17, eu queria que você explicasse para a gente depois, mas uma coisa que me chamou a atenção é que o Estado, com tudo isso, está fazendo investimento. E olha que 2015 e 2016 são o período de grande retração do PIB da economia brasileira. E vocês continuaram investindo. Explica um pouquinho isso aí. Bom, que parece eu acho assim que esse quadro seria um milagre cearense, mas só para ilustrar, reforçar mais ainda o que já foi colocado, nós investimos em 2018 2,9 bilhões de reais. Em termos absolutos, só perdemos para São Paulo. Imagina, o estado do Ceará tem 2% do PIB brasileiro, São Paulo tem 33%. E nós São Paulo investiu quase 9 bilhões e nós quase 3 bilhões. Mas em termos de receita corrente líquida, ou seja, investimento... Percentual da receita. Da sua receita, desde 2015, nós somos o maior investidor proporcional do Brasil. Ou seja, nós sabemos que investimento é a variável econômica principal para dinamizar a economia. Então, isso é um cuidado que nós temos no Ceará. E aí vale ressaltar, Márcia, que isso não se conquista da noite para o dia. Uma sucessão de ótimos governos, gestores responsáveis, desde lá na metade da década de 1980, quando inclusive um senador da nossa casa, que o senador Tasso Gereissati, quando assumiu o governo pela primeira vez em 1987, o estado do Ceará estava numa situação que hoje
seria igual a esses outros estados da federação. Eu me lembro, era greve de professora, greve de polícia, greve... E o senador Tasso, à época, o governador, ele fez um grande trabalho de recuperar a saúde fiscal do estado. Para você ter ideia, talvez... Mas foi duro, né? Foi duro. Teve muita greve, teve atraso de salário. E naquela época, nós lançamos uma lei de responsabilidade fiscal no estado 10 anos antes da lei federal. Então, essa cultura da responsabilidade fiscal, ela surge lá atrás. O que é, assim, numa frase curta, o que é essa responsabilidade fiscal? Veja bem, o estado do Ceará, como já falei, ele tem 2% do PIB, de cada 10 pobres no Brasil, um é cearense, então o estado é um estado pobre. Qual a única possibilidade que nós tenhamos para reverter esse quadro? Com investimento. Então, o papel do setor público, no caso do governo, para reverter essa situação é importantíssima. Então, nesse sentido, o investimento é a variável-chave. Então, para fazer isso, você precisa de planejamento, de organizar as suas finanças, de imaginar quais são as prioridades, estabelecer projetos de longo prazo. Olha, para você ter uma ideia... E o nosso telespectador, o Ceará atravessou 6 anos seguidos agora de seca. Felizmente, em 2019 está chovendo bastante, mas desde 2012, 2013 até 2018, tivemos 6 anos de seca. Por que é que nós não assistimos? Saque, né, que a gente viu, saque... O saque está ligado, talvez, à melhoria nas políticas sociais, mas o colapso de água nos municípios em Fortaleza não teve. Por quê? Porque nós tivemos um planejamento hídrico de longo prazo que começou lá no final da década de 1980. O planejamento para 30 anos. Então, nós conseguimos superar essas dificuldades. Então, acho que um grande momento que nós podemos ter nos últimos 30 anos no Ceará, primeiro, é a cultura da responsabilidade fiscal que vem de governo a governo. Tasso Gereissati, Ciro Gomes, Tasso Gereissati novamente, Lúcio Alcântara, Cid Gomes, 8 anos. E aí você tem vários partidos, né? E interessante é isso, porque é como se a classe política no Estado do Ceará pactuasse. Seguinte coisa, olha, nós podemos ter diferença na maneira que a gente elege como prioridade das políticas, mas uma coisa nós temos que concordar, que é a saúde fiscal do nosso Estado. E a população... A cearense, ela já entendeu isso, porque se não tiver saúde fiscal, não chega os serviços de boa qualidade à população. Agora, você tem saúde fiscal, mas você tem isso aí que você falou, serviços de boa qualidade para a população, porque também se não adianta ter as contas totalmente em ordem e a população está passando fome, sede, escola ruim, saúde ruim. Como é que vocês juntaram as duas coisas? E aí a premissa básica é saúde fiscal. Agora, isso por si só não pode ser um valor para a sociedade. Ou seja, você está juntando dinheiro, para que você está juntando dinheiro? Você tem que juntar dinheiro para servir a população de bom serviço. Para fazer isso, cada vez mais é necessário, e isso vem sendo feito no Ceará nos últimos 30 anos, mesmo com partidos diferentes, é você profissionalizar a gestão. Há uma coalizão em termos dos que os projetos prioritários do Estado, eles continuem. É isso que garante que o Estado, por exemplo, avance na educação. O governador Cid Gomes era prefeito de Sobral e toda essa melhoria na educação ele experimentou quando prefeito de Sobral. Quando ele foi para o governo do Estado, em 2007, ele levou os programas e ampliou, tirou da amostra de um município, que era Sobral, e ampliou para todo o Estado. Antes da gente entrar na educação, que eu até chamei porque eu achei que foi o ponto assim, mais de que chama atenção, né? Que chama atenção, mas você falou na questão dos servidores. A gente hoje tem uma reforma da Previdência em tramitação, a gente tem praticamente os estados do país com seus orçamentos comprometidos, além do que deveriam, com a questão dos servidores. O Ceará não está comprometido. Vamos mostrar aqui, então, um outro gráfico que a gente tem, que fala exatamente da questão de pessoal, né? Que a gente tem o gasto total com o pessoal, para a gente entrar um pouquinho nessa questão de reforma da Previdência, de como é que isso pode ser organizado de uma forma que não pese tanto nas contas do Estado, e parece que vocês fizeram isso. Vocês têm aqui, isso são valores, né? Bilhões, são valores atualizados, são valores, todos são da própria Secretaria de Planejamento e Orçamento, está lá no site Ceará Transparente, né? Para quem quiser ver.
2015 vocês tiveram um gasto de 8 bilhões e 200 milhões de total, sendo que 2,1 com inativos, né, os aposentados, vamos chamar assim em geral, aposentados e pensionistas. Caiu esse gasto total em 2016, 2017 e voltou em 2018, recupera o nível de 2015. O que aconteceu aqui que vocês caíram, mas de certa forma vocês mantêm esse gasto equilibrado? Bom, então, o que aconteceu? Você vê que, por exemplo... Como é que vocês conseguiram reduzir o gasto pessoal? A despesa de pessoal, você está vendo que está mantida constante. Tá. Comparado com 2015, em 2016, já na possibilidade de uma reforma da Previdência do país, o governo federal estava preparando sua reforma, o Ceará foi na frente e fez sua PEC, que chama de PEC da sustentabilidade. Não é a PEC do teto dos gastos, é o nome do governo federal, mas chamamos a nossa de sustentabilidade. O que é que Aí é na Assembleia Legislativa do Estado, né? O que nós fizemos? Primeiro, nós cortamos 10% dos incentivos fiscais do Estado. Houve uma certa insatisfação do empresariado, mas com a conversa, com a sensibilização, eles entenderam o momento. Nós aumentamos, e aí o servidor público também deu essa contribuição, nós aumentamos a alíquota de contribuição previdenciária de 11 para 14. Será então, vocês já fizeram já fizemos isso, já fizemos o dever mais. de casa, tá certo? E controlamos também o Estado, e aí é uma prática em todo o país, inclusive no governo federal, na sequência de refis, de refinanciamento de dívida, de quem não paga o imposto, e aí você faz refis, olha, você agora vai pagar. E aí quem paga é prejudicado. E o que nós fizemos? Nós proibimos refis nos próximos 5 anos. Não então, tem peraí, vocês fizeram lá o que o governo federal está querendo fazer agora e está enfrentando resistência de todos os lados. Como é que vocês resolveram? Como é que nós fizemos? Uma característica muito importante do atual governador do Estado do Ceará, o Camilo Santana, que foi reeleito com quase 80% dos votos no Estado. Olha, ele fez todo esse ajuste e foi reeleito com 80% de votos. Como é que se consegue isso? Se consegue com diálogo e explicando a população, explicando os deputados, inclusive os deputados de oposição, explicando a toda a comunidade, explicando ao servidor público da importância, da necessidade de se fazer mudanças, de alguma forma até mais dura para o servidor. Eu acho que quando se tem diálogo, quando se explica, quando se conversa, se pondera as necessidades, eu acho que você traz, né, para toda essa concertação, para todo esse diálogo, você traz a população para o seu pé. Tanto é que ele foi reeleito com 80%, porque a população do Estado entendeu que ele, além de ser um ótimo gestor, que se preocupa com a máquina do dia a dia, mas ele tem uma preocupação muito grande com o diálogo e com a interpretação política do que está acontecendo. Então, diálogo é fundamental. Você não querer impor de qualquer jeito, isso não funciona, isso gera reações. O governo federal tem uma agenda muito grande. O Estado do Ceará teria quebrado se não tivesse feito essas reformas? Teria em uma situação muito pior do que está, certamente. Mas nós não estamos livres da ameaça da reforma da questão previdenciária. Para você ter uma ideia, esse número que você colocou aqui, que é 2,3 bilhões, né, para inativos, mas perceba uma coisa. De cada 100 ativos, nós temos 94 inativos. Essa relação é 94% do total é inativo. Então, mas só você tem 100 ativos e você tem pagando 94 inativos. Tá. Então, o que acontece hoje no Estado? É quase 1 para 1. Quase 1 para 1. E a perspectiva, Márcia, de fato, é aumentar. É aumentar. Nós temos 18 mil servidores que poderiam amanhã ir no Recursos Humanos e pedir aposentadoria. 18 mil. Aí você tem um benefício de permanência para... Olha, se você continua trabalhando, eu lhe dou esse bônus aqui a mais para segurar a pessoa. Mas só para você ter uma ideia da gravidade da situação, nós pagamos de benefícios 3,3 bilhões de reais. Certo? 700 milhões vem da contribuição do servidor. 1,1 bilhão é a contribuição do governo do Estado, a patronal. Além disso, ele não consegue fechar a conta. O governo do Estado adicionou em 2015 1
1,5 bilhão de reais. 1,5. Se nada foi feito, em 2019 ele vai, em vez de ser 1,5, será 2 bilhões. Então, o aumento de idade é importante para vocês? O aumento de idade é importante, eu acho que tem que ter idade mínima. Nós aumentamos a contribuição, como falamos, a contribuição da alíquota de 11 para 14, proibimos refis e fizemos um controle de gastos e despesas, que a despesa só pode crescer ou pelo IPC ou por 90% da receita corrente líquida. Mas está fora saúde, educação e investimento, porque esses 3 setores a gente não consegue... Vamos pegar 2 setores desses que eu coloquei juntos, que é exatamente saúde e segurança pública, porque o Ceará, a gente já também tem na memória aí os recentes casos de 2017 e até um pouco ainda no começo de 2018, daqueles casos de depredação, de ônibus sendo queimados, de pessoas sendo assassinadas em praça pública, né? Um grande número. Como é que vocês estão aí resolvendo? Então, vamos pegar esses 2 pontos, saúde e segurança pública. Saúde, você vê que houve um aumento significativo de 400 milhões de reais, né, nesse período. Mas mantém mais ou menos como que estava em 2010, porque né? nós tivemos uma grande necessidade de expandir os gastos de segurança pública, praticamente dobraram. Sim. E nós tivemos agora já em maio, quando sai a estatística de segurança pública do primeiro trimestre de 2019, pelo Fórum de Segurança Pública, a maior redução de crimes violentos foi no estado de Ceará, mais de 40%. Como? Onde é que esse dinheiro foi investido que deu essa redução? Esse dinheiro foi investido, além de contratação de mais policiais, mais equipamentos. Isso significa mais servidor público. Mas, sim, nós tínhamos um déficit de policial por habitante e o governador Camilo um esforço muito grande de chegar pelo menos à média do Nordeste, e isso vem sendo feito. Só que você não pode contratar 10 mil policiais de uma hora para outra. Por quê? Porque esse policial precisa ter um treinamento, precisa passar 1 ano na academia, se preparando, então, e isso tem um time de acontecer isso, e nós estamos recuperando, mas mais importante foi o investimento em tecnologia, investimento em ciência, para olhar o crime organizado de uma maneira mais estratégica, com câmaras, tem 600... uma quantidade de 600 mil câmeras espalhadas em todo o estado do Ceará, nós temos reconhecimento facial, então tem uma série de investimentos em tecnologia que está fazendo com que nós tenhamos uma velocidade maior de antecipar, né, e antecipar os crimes. E também no início do ano, foi nacional a notícia, nós tivemos uma intervenção direta nos presídios. E ali que é o problema, porque o crime organizado ele é comandado de dentro dos presídios. Vocês conseguiram bloquear celular nos presídios? Ainda porque não, mas conseguimos não bloquear, mas conseguimos, por exemplo, uma medida até mais fácil, fechar a tomada que carrega o celular. Então, se fechar a tomada, ele vai carregar onde? Né? A dificuldade é muito maior. Então, de alguma forma, está sendo feito, né, investimentos importantes na melhoria das condições dos presos, porque exatamente essa revolta, essa dificuldade vem com uma situação de carcerária... Então, tem um pouquinho de direitos humanos para os presidiários. Muito. Você está tentando ter políticas, inclusive o secretário era aqui de Brasília, agora depois foi para o Rio Grande do Norte, agora está no Ceará. Então, vamos falar um pouquinho de saúde, porque eu quero chegar na educação. Eu quero saber qual é o milagre do Ceará que passa de ser praticamente o último, o penúltimo, para ser o primeiro nos índices de a educação nós tivemos... talvez o estado do Ceará esteja a melhor rede de saúde pública do país. Hoje, de saúde. Hoje, porque nós construímos hospitais regionais e nós temos o atendimento prioritário da saúde primária também muito bem especificado. Agora, investimento com saúde é caro,
remédios são muito caros e isso e também a falta de médicos. Você tem grande dificuldade, você vê o programa... De médicos para o interior. Para o interior, você tem, mesmo com ótimos salários, você tem dificuldade de encontrar Então, vamos pular para a educação, porque eu não quero terminar sem mostrar a educação, porque isso foi assim, uma coisa que me chamou muito a atenção. A gente, inclusive, tem dados anteriores a esses que a gente mostra que lá no começo, em 2007, isso, a evasão no estado do Ceará era de quase 17%, a evasão escolar. Mas aqui a gente tem essa sequência melhor, então a gente está mostrando essa sequência aqui. Em 2012, você tinha evasão anual de 11%, né? Ou seja, cada 100 crianças que se matriculavam, 11 no fim do ano tinham largado a escola. E vocês tiveram um investimento de 3,5 bilhões de reais. Em 2014, o investimento foi um pouco menor, mas a evasão caiu. Aqui, esse investimento é bem maior do que o dos anos anteriores. O investimento caiu mais um pouquinho, mas a evasão continuou caindo e aqui a evasão despecou. Isso. E vocês tiveram um aumento grande de investimento. É de fato uma correlação direta, como que parece aí? Vamos olhar, nós tínhamos investido em 2012 3,5 bilhões, em 2007 3,7. Não mudou tanto. Não mudou tanto, mas os resultados foram espetaculares. Por quê? Porque gestão, eficiência na gestão, incentivos corretos, cobrança. Eu aqui aproveitar a oportunidade, o Senado, né, o Congresso Nacional, nos últimos criou uma instituição espetacular, a Instituição Fiscal Independente, que ela tem um olhar, vamos dizer assim, imparcial para a questão fiscal do país. E hoje é muito bem dirigida pelo Felipe Salto, que é um economista espetacular, uma equipe maravilhosa que eles têm. Eu fico imaginando se nós não poderíamos ter institutos fiscais independentes em todos os estados. Por quê? Porque esses institutos... Vocês têm, de certa forma, lá o IPES, né? Nós temos o IPES, e nós estamos lançando agora, dia 27 de maio, uma espécie de Instituto Fiscal Independente do Estado, que seria o Observatório do Federalismo Brasileiro. Porque a gente tem que olhar o que está acontecendo nacionalmente e ver como é o rebatimento disso no local e como isso serve de apoio à decisão do próprio governador. Vamos puxar um pouquinho isso aqui para a economia, porque afinal é um programa de economia, eu queria puxar um pouquinho para a economia. Qual é o reflexo disso aqui, dessa queda de evasão escolar na economia do estado do Ceará? O desempenho na educação cearense, especialmente o fundamental, e nós estamos melhorando muito no ensino médio, porque o estado do Ceará é um estado historicamente com condições naturais muito precárias, foi talvez o último estado do Nordeste a ser colonizado pelas dificuldades naturais, 93% do seu território é semiárido, com baixa riqueza, etc. Qual é a aposta que se deve fazer no estado do Ceará? Educação é um pilar necessário para nós termos uma sociedade mais desenvolvida e mais justa no futuro. Só que a educação, o reflexo não é imediato. Agora que nós estamos, as primeiras, em 2008 começa o programa para o Estado. O que está acontecendo? Essas crianças que começaram a ter melhor desempenho, elas estão chegando no ensino médio. Então, daqui a 2, 3 anos, elas já estão no mercado de trabalho. Então, isso vai afetar, por outro lado, a oferta maior de qualidade de mão de obra. Nós precisamos ter políticas, por outro lado, para oferecer emprego e garantir emprego a essas pessoas. Mas o importante nesse gráfico que você coloca, que não é em si o dinheiro em si, é os incentivos corretos para você ter o resultado que você espera. Por exemplo, 25% do ICMS é distribuído para os municípios de acordo com o seu desempenho no IDEB. No seu desempenho escolar. Se for bem, ganha mais dinheiro. Se for bem, então tem um bolo aí, e esse bolo nós somos o município, olha, eu vou distribuir os recursos de acordo com o desempenho de vocês nos exames de português, de matemática, etc. Então, não é só eu e meu município ir bem, eu tenho que ir melhor do que o outro, porque se eu for bem, mas o outro for melhor do que eu, ele vai ganhar mais recursos que eu. Para você ter uma ideia, tem municípios no interior do Ceará, por exemplo, Salitre, que 90% da receita desse município vem do desempenho desse fundo. Ou seja, isso faz com que haja uma melhor procura por diretores de escolas profissionais, melhores professores, e isso cria até um mercado de educadores no interior do Ceará. E o prefeito sabe que se ele não fizer o dever de casa, a população vai cobrar. Ataliba,
Eu agradeço muito a sua presença aqui na Agenda. Eu espero que o Ceará consiga manter esse caminho aí de desenvolvimento por mais 30 anos e, quem sabe, até propagar esse modelo para o Brasil. E a gente, então, vai fazer uma conversa só sobre esse modelo de educação do Ceará e desenvolvimento econômico, porque eu acho que isso é fundamental de verdade. Muito obrigada. Tá, muito obrigado também. Estamos aqui à disposição, inclusive para qualquer estado da federação que queira conhecer melhor nossos políticos, nós estamos à disposição. E também agradeço a você, telespectador, que nos acompanhou. Se quiser baixar este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Fale com a gente pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até o próximo programa.